Vossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. Repetindo para os irmãos, livro de Hebreus, aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O que isso quer dizer? Todos nós seremos julgados. Não importa se é salvo ou se é ímpio. Todos seremos julgados. Eu vou ler aqui alguns versículos da parte do Senhor, que o Senhor revelou aos seus santos apóstolos. E depois eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, o capítulo 3. A partir do versículo 10. 1 aos Coríntios, o capítulo 3, o versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como que edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, ao qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, aquele dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém? Amém. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão ou recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. 2 Coríntios, estude. 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 10. Na verdade, é só o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Amém? Vamos ler mais da palavra do Senhor. Apocalipse, o versículo, capítulo 20, desculpa. A partir do versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo por durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdócios de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Também Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos, que neles haviam.
E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Amém. Vamos ler mais um juízo? Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme São Mateus, capítulo 24. É o 24? Deixa eu ver aqui. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de me beber, era estrangeiro, e hospedaste-me, estava nu, e vestiste-me, adoeci, e visitaste-me, estive na prisão, e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Responderá o rei e lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestistes, enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também me responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos ou não fizeste também a mim, irão eles para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Amém. Eu li vários versículos sobre juízos. É o mesmo? Essa é a pergunta. É o mesmo juízo? Mas seria todo mundo do inferno? Não. Ó, eu li primeiro lá em Coríntios. Eu falei que todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo. Agora em Mateus 25, a Bíblia diz aqui que o Filho do Homem, que é Jesus, ele irá sentar com todos os santos anjos no seu trono das suas glórias, e todas as nações serão reunidas. Então isso aqui vai ser um julgamento para as nações. Depois nós lemos lá em Apocalipse capítulo 20, primeiro versículo que nós lemos, para que eu não esquecer, o versículo 4: e vi tronos e assentaram sobre eles, e foi dado poder para julgar, e vi a alma daqueles que foram degolados no nome de Jesus. Também vimos esse julgamento. Depois, no versículo 11, há um outro julgamento, que João viu um trono branco, e que quando aquele trono branco apareceu, que estava sentado sobre ele, a terra e o céu desapareceu, e todos os mortos foram ressuscitados e foram julgados. Então, todos esses versículos falam de um mesmo julgamento, sim ou não? Eu acho que ele falou. Amém? Sim. Quem tem a opinião da irmã Edinéias? Assim, uns vai ser julgado para vergonha, outros vai ser julgado para... Mas é o mesmo julgamento? No mesmo dia? Não fala, eu acho que é. O outro entendeu? Se não fala toda a mesma coisa, eles falam assim, por exemplo, a mesma, como se diz, como que eu quero falar, é quase igual. Mesmo contexto?
Vamos lá. Você quer dizer que vai ser julgado tudo isso aí, tudo no mesmo dia? Isso, eu estou perguntando. Serão todos no mesmo dia. Tudo que eu li aqui, todos os julgamentos. O tribunal de Cristo, o julgamento ao qual Jesus vai vir com seus santos anjos para julgar as nações, o julgamento ao qual, depois que ele prendeu o diabo Satanás, ele vai se assentar nos tronos junto com seus santos anjos e com outras almas em volta dele, e depois o julgamento que ele viu um grande trono branco. É tudo no mesmo dia? Acho que não. Não é, né, irmãos? Não, por causa justamente da época que ele fala, Isso. e vem um, morre, depois vem outro, não vai morrer mais. Isso. Então, os julgamentos, todos nós seremos julgados. Não é verdade? Não está na Bíblia? Porque está ordenado que todos nós morremos uma só vez, vindo após disso o juízo. Então não importa se nós somos crentes ou descrentes, salvos ou não salvos, todos nós seremos julgados. Só que o julgamento do crente, ele não é nem depois que acabar a tribulação, ao qual Jesus vai lançar o falso profeta e também o anticristo lá no Lago de Fogo. Eles vão inaugurar o Lago de Fogo. Agora o Lago de Fogo não tem ninguém, está lá vazio, não tem ninguém no inferno. As pessoas estão no Hades, né? Estão no lugar dos mortos em tormento, onde está aquele rico que pediu para que Lázaro colocasse o dedinho na água. Ali está cheio de gente, né? Que Deus guarde, né? Mas lá a gente está cheio de gente. Agora, no Lago de Fogo, não tem ninguém. Quem vai inaugurar é o falso profeta e o anticristo. Eles vão inaugurar o Lago de Fogo. Assim que eles perderem a batalha contra o Senhor Jesus Cristo, vai ter um julgamento. Esse julgamento se chama julgamento das nações. Cada pessoa vai ser julgado segundo as suas obras, e elas vão ser julgadas se elas receberam a marca da besta. Se recebeu, tchau, não tem jeito. Eu não sei o que é essa marca, não vou especular, mas a Bíblia diz que não tem jeito. Se recebeu na testa ou na mão direita, não sei se é simbólico, né? Tem gente que fala que é simbólico, que é assim, é a pessoa que está dominada, sua mente, por Satanás, que a mão direita é a mão da força, né? Que toda a sua força para fazer a vontade do diabo. Eu não sei. O que a Bíblia diz é que haverá uma marca que tem um número, e é o número de um homem, e o número é 666. Agora, não sei se é simbólico ou é verdadeiro. E eu não quero saber. Não quero estar lá para ver. Amém? É verdade. Tá bom? Aceito qualquer interpretação, mas eu não quero pagar para ver. Amém? Deixa pra lá. Quem receber, se é simbólico, se é literal, se é código de barra, se é QR Code, se é chip, eu não quero saber. Quem receber que se vire. Eu não quero receber, não quero estar aqui para ver. Não quero nem estar aqui para não receber, nem estar aqui para... Não quero saber. Então o que acontece? Nos julgamentos das nações, que é o que está lá em Mateus 25, e também está aqui em Apocalipse 20, versículo 3, as pessoas vão ser julgadas se receberam a marca ou não. Se não recebeu a marca, ela vai ser julgada como ela tratou os santos. Que a Bíblia diz assim, os santos. E lá no versículo de Mateus fala, os justos. Não fala de maneira alguma, os salvos, os que creram em mim. Fala os justos. Os justos. Porque os salvos em Cristo Jesus, provavelmente todos vão ser mortos na grande tribulação. E vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o seu sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Ou seja, os salvos, ou eles vão morrer, ou não vão receber a marca. Só que assim, irmãos, vamos dizer uma coisa. O governo sabe onde eu estou agora. Você concorda? Concordo. Você acha que a tecnologia do futuro não vai saber onde está cada pessoa? Vocês lembram o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego?
Eles se negaram a adorar a imagem do rei, certo? E não acharam os homens? Vai acontecer a mesma coisa. Nesses dias vão achar os crentes, de verdade, mas não salvos. Infelizmente a igreja não. Serão os santos, os justos, mas não a igreja. A igreja não... Irmãos, a igreja não está aqui na terra. A igreja vai vir com Cristo para julgar as nações. A igreja não vai estar aqui na terra. Haverá pessoas que vão se salvar na grande tribulação. Só que a regra para ser salvo da grande tribulação não é o evangelho da graça. A regra é o seguinte: é não adorar a imagem da besta, é não adorar a besta, é não receber a sua marca, nem na testa e nem na mão. E ainda por cima, se você de repente não é alguém que conhece a palavra de Deus por receio e não quis ser tatuado, sei lá o que é isso, misericórdia, me perdoa, não sei o que vai ser, mas você não aceitou adorar o anticristo, você vai ser julgado como você tratou os irmãozinhos de Jesus, os santos, mas não a igreja. A igreja não vai estar aqui na terra. E muita gente diz que é como as pessoas irão tratar os judeus neste tempo. Não é nem crente. Eu vou dar uma doutrina aqui, não é nem bem o motivo desse estudo, mas para muita gente, quem não subir no arrebatamento não pode ser salvo. Baseado, eu vou ler o versículo aqui, em 2 Tessalonicenses. Eu não sei, né, irmãos? Quem sou eu, né, para falar alguma coisa? Mas esse versículo, eu posso dizer que quem crê nisso não está de maneira alguma falando uma heresia. Vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 9. Versículo 8, para que a gente entendamos o contexto. Diz assim: então será revelado o iníquo, que é o anticristo, né? A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O anticristo vai achar que pode lutar contra Jesus. Isso só vai aparecer mandando ele para o inferno. Não vai ter guerra. Vai acabar. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Aí vem, porque algumas pessoas dizem que não haverá salvação do ponto de vista daqueles que conheceram a palavra, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Pela essa interpretação, infelizmente, é bem provável que todo aquele que está em alguma denominação, algum templo, alguma organização cristã, ele vai aceitar o anticristo. Porque ele não quis crer, não quis receber o amor da verdade. Então Deus, de propósito, vai dar a eles a operação do erro para crer na mentira, para ser julgado. Então assim, não vai ter igreja na tribulação. Esquece igreja. Pode ter salvos? Vai ter salvos. Mas salvos para ter uma segunda chance no milênio, assim que forem julgados no julgamento das nações, se eles não receberam nada do anticristo, não adoraram o anticristo, e como eles ajudaram, ou provavelmente aqueles que vão crer em Jesus, mesmo não havendo igreja, que nunca ouviram falar do evangelho da graça, porque se ouvir é complicado. Se alguém rejeitou o evangelho da graça, esse não vai ser salvo na tribulação, isso eu tenho certeza. Já está perdido, né? Porque não creu.
Ah, não, quando o anticristo vir, eu vou acreditar. Não vai acreditar. Ele vai achar que o anticristo vai salvar a vida dele. Não vai. Deus vai fazer questão de enganar essa pessoa. Porque muita gente está com essa leviandade. Ah, não, quando a igreja for, eu vou ver o anticristo? Não, eu vou morrer por Cristo. Não vai morrer. Jesus vai fazer questão desses levianos serem enganados. Meu Deus, vai ser igual. Porque eles não quiseram acreditar na graça através da verdade pela graça. Então vai vir a operação do erro para que creiam na mentira. Jesus está chamando hoje de graça. Não é verdade? É como falou a irmã de Nessa, vocês nem pedem dinheiro aqui. Assim, a gente nem pede nada, né? Mas para ser salvo é grátis, né? O que as igrejas no máximo falam é que para você ser próspero, né, arrebentar na terra, tem que, né, dar uma boa oferta, dar dízimo, semear, mas ninguém cobra para ser salvo, verdade? Nenhuma igreja cobra para ser salvo. Tem uma exceção, que é a igreja católica. A igreja católica cobra. A missa, você está pagando para a pessoa sair do purgatório. Então, é a única igreja que cobra para ser salvo. Agora, igreja evangélica pode ser qualquer uma. Eles cobram para você ser abençoado. Para ser salvo, não. Para ser salvo, ainda não vi. Ah, vem para minha igreja, dá tal dinheiro que o seu lugar não será garantido. Nenhuma igreja fala isso. Pode ser a igreja que for, nunca vi. Não tem, realmente não tem. Então, assim, a salvação é de graça. Você pode crer em Jesus e estar em qualquer denominação cristã, que você pode ser salvo, que ninguém está te cobrando para ser salvo. Todo mundo fala que a salvação foi garantida por Jesus. Não é por dinheiro, não é pela sua oferta, não é pelo seu dízimo. O seu dízimo não salva, a sua oferta não salva, a sua semeadura não salva. O que vai salvar você, quem pagou a sua salvação, foi o sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Foi ali que eu perguntei, lembra? Irmãos, a salvação é de graça? É de graça, né? Mas alguém pagou. Alguém pagou. É de graça para você, mas alguém pagou. Ah, eu fui num posto de saúde, um médico me atendeu de graça. É mesmo? Quanto está o arroz? Quanto está o feijão? Quanto está a carne? Quanto está a gasolina? Quanto está a luz? Alguém pagou e foi você, só que você não sabe. Só que você só não passou o cartão na hora. Mas quando você passou em qualquer lugar, você pagou o posto. Nada é de graça. Olha, estão dando lanche grátis. Ô irmão, alguém foi no mercado, alguém pagou, alguém fez um lanche, alguém pagou o lanche grátis. Para alguém não foi grátis, para alguém foi, mas para alguém não. A nossa salvação, para nós é de graça, mas Jesus pagou com o seu sangue. Glória a Deus, aleluia. E quem rejeitar não pode ser salvo. Isso é verdade. Porque está de graça, né? A gente fala, olha, crê em Jesus, aceite a Jesus. Né? Sai deste mundo, Jesus está voltando, né? Aqui alguns foram da paz e vida, né? Jesus está voltando, volte para ele antes, não é verdade? É verdade. A Assembleia de Deus, como falar assim, né? Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Então a salvação está sendo pregada. Aleluias. Ninguém está cobrando. Mas se a pessoa não subir no arrebatamento e ouviu da salvação o tempo todo, não vai ser, na minha opinião, não vai ser salvo na tribulação. Pode ser salvo aquele ao qual o evangelho não foi alcançado, mas que um dia ouviu falar, olha, os crentes falavam que eles iam sumir. Vamos ver que isso está na Bíblia. Aí de repente crer, esse pode ser salvo. Se não receber as marquinhas, né? E não adorar a imagem. E se tiver a chance de ajudar alguém, um judeu piedoso, porque Jesus é o quê? Jesus é judeu, certo? Sim. Se não fizesse um dos meus pequeninos irmãos, Jesus. Pode ser os judeus salvos. Não é crente. Jesus é judeu. Então os irmãos dele são judeus.
Não é gentil. Os pequeninos irmãos de Jesus provavelmente são judeus. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos o povo escolhido de Jesus. Mas os pequeninos irmãos de Jesus, eu acredito que pode ser judeus que nessa época vão rejeitar o anticristo. E eles vão fugir. E quem ajudar eles vai ter uma segunda chance para entrar no milênio com Jesus e aí sim se converter no milênio. Que eles podem viver 1000 anos, né? Se eles forem pecadores, vivem 100, e se for uma pessoa justa, vive 1000 anos, porque a terra vai ser renovada. Então esse é o juízo das nações. É quando Jesus vai julgar as pessoas conforme se elas não aderiram ao anticristo e como elas ajudaram os pequeninos irmãos de Jesus, que pode ser os salvos que crerem naquele momento, mas que nunca ouviram a palavra antes da tribulação, ou os judeus remanescentes que não aceitaram o anticristo como o Messias deles, que mais perceberam que o anticristo é um falso Messias. Esse é o juízo das nações. Agora, qual que é o do crente? Porque todos nós devemos ser julgados. O nosso juízo está em 1 Coríntios 3 e em 2 Coríntios 5, que é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é um tribunal... Os irmãos repararam que eu li? O que é o tribunal de Cristo? Em 1 Coríntios 3, ele fala da obra. 1 Coríntios 3, capítulo 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará. Esse dia que eu acredito é o dia do tribunal de Cristo. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Ou seja, esse fogo pode ser simbólico. A nossa obra vai ser manifesta. Tudo que nós fizemos aqui, não só para Jesus, mas que nós fizemos no nosso corpo, na nossa carne, Jesus irá julgar. E o que for ruim vai sair. E o que for bom vai ficar. Aí o que Paulo fala? Assim como está, se a obra que alguém edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, o tal será salvo. Se alguém sobre esse fundamento formar edifício de ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno e palha, se o fogo queimar o ouro vira pó, o ouro se desfaz? Não? Se alguém queimar o ouro se desfaz? Sim. Não, ele derrete, mas não desfaz. A prata se desfaz? Pedras preciosas se desfaz? Não. Madeira? Desfaz. Demora, mas desfaz. O feno? Demora, mas desfaz. A palha? Fogo de palha. Por isso que fala fogo de palha. Queima rápido, né? E já acaba. Então, as nossas obras não vão ser julgadas. As nossas boas obras, elas permanecerão conosco. Se nós formos amorosos, piedosos, se nós formos pessoas sinceras, verdadeiras, justas, essa obra, ela vai ser exposta e ela não vai desaparecer, ela fica conosco. Mas se a gente for um dia meio briguento, invejoso, brabão, valente, se a gente mentir um pouquinho, se a gente teve alguns pecados, como nós temos pecados, esses pecados, eles vão ser queimados, eles vão desaparecer, porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. A Bíblia diz que os nossos corpos serão transformados no abrir e piscar de ouro. Então a gente não pode entrar no céu com as nossas obras da carne, só que elas vão ser manifestas com as nossas obras, e da igreja também. As nossas obras vão ser manifestas. Qual foi o motivo? Olha, eu preguei o evangelho para todas as nações. Para quê? Foi para ganhar, para fazer o vídeo de Jesus, ou para ficar fazendo propaganda nas redes sociais? Se foi para redes sociais e você está no tribunal de Cristo, essas obras
essa obra não vai valer. Não, você fez por vaidade. Você não fez por chamado, não fez para a glória de Deus. Foi por vaidade e a sua obra vai ser queimada. E vai ser desfeita. Se alguém fez coisas erradas, mas mesmo assim foi salvo, ele vai ser totalmente transformado e vai entrar no reino do céu. Vai ser salvo. Alguns vão receber galardões da parte de Jesus pelas obras que fizeram. Outros não vão receber, mas serão salvos. O galardão que eles vão ter é a coroa da vida. Mas talvez não terá a coroa da justiça, não terá... Eu acho que vão ter 2 coroas, todo mundo, na minha opinião. Todo mundo vai ter a coroa da vida e a coroa da alegria. Porque você está no céu, pelo amor de Deus, né? Agora existe a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa da alegria, a coroa de glória, alegria, vida, glória. E da salvação, tem não? De glória, vida. Ai meu Deus, tem mais uma. Da justiça. E tem mais uma que eu sempre esqueço. Nunca lembro da 5ª coroa. A coroa de glória, a Bíblia diz que ele vai dar para aqueles que fizeram a obra do Senhor. A coroa da justiça é daqueles que estão aguardando a vinda de Jesus. Eles vão receber a coroa da vida. Eu acho que tem uma coisa chamada coroa de poder. Só que eu não me lembro onde está. Mas acho que é de poder sim, coroa de poder. É coroa da glória, coroa de poder, coroa da vida, coroa da alegria e coroa de vitória. São 5 coroas. Então, vamos receber galardão segundo as nossas obras. E essas vai ser no tribunal de Cristo, ao qual ninguém vai para o inferno. Se você chegou no tribunal de Cristo, você vai receber recompensas, galardão. Você não vai receber condenação. Aleluia. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Chegou diante de Cristo para passar a manifestação do que você fez em carne, em corpo, é para receber galardão, e aquilo que não presta é para sair da sua vida. Para que você entre na vida eterna com vestes brancas e lavado pelo sangue do Cordeiro. Aí o último julgamento é o julgamento do trono branco ou o juízo final. Esse julgamento é 100% para condenação. Esses são julgamentos de pessoas que saíram desse mundo sem julgamento. Você sabia que Hitler não foi julgado? Foi direto para o lado de fogo. A gente nem sabe onde ele foi. A gente nem sabe quando ele morreu. Não foi julgado. Não teve um julgamento contra ele. Ele se matou, não foi isso? Mentira, não se matou nada. Ninguém sabe onde esse homem foi, se ele foi para Antártica, se ele foi para Argentina, se ele foi para Antártica. Eu acho que ele foi levado pelos capirotos. Tanto ele fez tanta maldade, que eu acho que... Mas ele já morreu? Agora morreu. Já, feliz. Mas assim, o que acontece, ele não chegou no tribunal humano. Olha, você invadiu a Polônia, você invadiu a União Soviética, você invadiu a França. Ele não foi julgado pelos homens, o senhor quer dizer. Você queimou milhões de judeus, de ciganos. Ih, pastor, esse aí já né? Então, o que acontece? Ele não foi julgado pelos homens, mas nesse dia ele vai ser julgado. Stalin matou 20 milhões de pessoas. Meu Deus. Morreu e choraram sobre o caixão dele. Choraram sobre o caixão dele? Choraram. Quem? Qual foi doido? Os russos. Pastor, não me conhece, não. Teve gente que foi presa por ele, que quando soube que ele morreu, chorou. Não acredito, gente. Estou falando sério. Domínio do maligno, hein? É. Isso é o domínio espiritual. O Solzhenitsyn falou que quando ouviu falar, ele estava na prisão, preso porque Stalin prendeu ele, e falou: olha, Solzhenitsyn, Stalin morreu. E eu chorei. Oxi. Porque é tanta idolatria para aquele homem que as pessoas se sentiam assim: não, aquele homem é um Deus, né? Não foi julgado, mas nesse dia vai ser julgado. Quem estuprou criança e não passou pelo tribunal vai ser julgado.
Quem assassinou e o juiz soltou porque o juiz achou que era coitadinho, nesse dia vai ser julgado. Eita, Jesus. Ninguém vai escapar, mas é julgamento para ir para o inferno. Esse julgamento é para o lago de fogo. Vai abrir o livro das obras, só vai falar, ó, você matou, você roubou, você não criou no meu filho, você não criou na graça. Inferno. Porque você não está no livro da vida. Inferno. O julgamento do trono branco, juízo final, é só para ir para o inferno. Agora, pastor, se por um acaso uma pessoa, como o senhor está falando, matou, fez, aconteceu, mas se ela se arrepender e crer no Senhor Jesus, se batizar, se tornar um servo do Senhor, aí no caso ele não vai ser julgado. Ele é salvo. Tá. Só que isso tem que ser antes da tribulação. Antes de morrer. Vamos dizer assim, antes dele morrer, ele pode ter, assim, né, pode ter feito coisas horríveis, mas se realmente ele se arrependeu de todo o coração, é ele Deus. Não cabe a nós, né? É um julgamento que pertence a Deus. Mas muita gente pintou e bordou, não aceitou Jesus e morreu em paz. É igual Stalin, morreu e choraram no caixão dele. Um homem que matou 10 milhões de pessoas, tirou pessoas de lugar bom para morar no meio da Sibéria, no meio do gelo, e quando morreu, choraram no caixão dele. Não acredito, Jesus, tem misericórdia. Mas Jesus vai julgar ele. Já está no inferno, já está lá, já está queimando. Mas ele vai ressuscitar para ser julgado. Porque alguns ressuscitarão para a glória eterna e outros vão ser ressuscitados para a vergonha e terror eterno. Amém? Amém, Jesus. Esse é o estudo. Amém? Que Deus abençoe.